o perfil do Tarcísio cabe perfeitamente num PMDB, num PSDB, num PSD de Kassab. E qual que é a sua visão, né, da prefeitura aqui de São Paulo, já entrando nesse tema meio polêmico aqui? O que você acha do Boulos e o que você acha do Nunes ali? Qual que é a sua visão? Cara, essa disputa da prefeitura de São Paulo tá dando o que falar, né? Eu até produzi alguns conteúdos, falei sobre isso, já no primeiro turno, que tinha ali Pablo Marçal, Ricardo, antes da eleição começar. Eu tô falando sobre eleição municipal no meu canal, em lives, algumas vezes surge o assunto, desde que foi anunciado o resultado de 2022. Ó, Lula presidente, aí começou aquela loucura, né, galera indo para frente do quartel, desesperada, meu Deus, o mundo vai acabar hoje. Galera, ó, sol vai nascer amanhã, vai ser uma bosta, a gente vai ter um presidente socialista, mas o mundo não vai acabar, infelizmente, a gente vai continuar tendo que viver com isso. Agora, o que a gente tem que fazer? Se reunir, volta, a gente tem eleição municipal, a gente precisa trabalhar nomes para disputar, porque a eleição municipal embasa a eleição presidencial e governadores e deputados federais e senadores. Então, a base é feita na eleição municipal. Quando começou a se ventilar que o PL iria apoiar o Ricardo Nunes, eu já comecei a reclamar. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o partido do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro vai à rua, ele leva multidões. A gente teve ali a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro e o Ricardo Salles, que foram deputados federais super bem votados. E o Boulos foi muito bem votado também, porque obviamente existe uma esquerda também bem forte aí em São Paulo. Então, eu falava na época, a gente precisava ter um nome conservador para representar, né? A gente podia, por exemplo, aí começou aquela polêmica. Não, mas um nome conservador nunca vai ganhar, porque a gente tem que apoiar o Ricardo Nunes, porque não tem chance de alguém da direita, porque o Tarcísio e o Bolsonaro não venceram no município de São Paulo, então eles não vão conseguir eleger um prefeito de São Paulo. E eu falava na época que o pessoal não levava em consideração que não é a eleição presidencial que serve de referência para municipal, e sim o contrário. Porque na eleição de 2020, havia muita rejeição ao nome do Bolsonaro, porque ele estava na cadeira da presidência. Quando Lula se senta na cadeira da presidência, muita gente que votou nele começa a ver que não era bem isso que eu estava pensando, e começa a aumentar a rejeição ao Lula. E isso se reflete nas urnas na eleição municipal. Então, poderia ter saído um candidato conservador que, para o meu gosto e pelo que aconteceu, seria sim o Ricardo Salles, que ele se prontificou. O Bolsonaro chega a falar que seria o candidato que ele gostaria que disputasse, né? Se o Salles não passa para o segundo turno e vai a um segundo turno de Nunes com Boulos, dá para compor. Chama o Ricardo Nunes, ó, vamos compor aqui, né? Pô, a gente tem votos, vamos compor o governo, vamos para o segundo turno para derrotar o Boulos, porque assim, Boulos e vira-lata da esquina. A gente vai votar no vira-lata da esquina. Tudo que a gente não quer é um revolucionário. Aí vem a eleição de São Paulo. O PL decide pelos conchavos de Valdemar, Tarcísio e Kassab apoiar o Ricardo Nunes, porque não iria ganhar um candidato conservador, eles escanteiam o Salles, acontece tudo aquilo, ok. Só que entrou esse fator surpresa que foi o Marçal. E desde o início eu falei, e aqui é a minha opinião, Luan, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Mas eu falei nos meus vídeos que a impressão que eu tenho, vendo o trabalho que o Marçal faz como coach, é que ele é um picareta. Era a impressão que eu tinha. Sim. E eu não vou mentir para minha audiência e dizer, ai, que legal, ai, Marçal, ai, Nunes. Não, cara, eu vou dizer, olha só, tá ruim. A gente tem um social-democrata, que é o Nunes, a gente tem o Marçal, que tá emulando um discurso da direita, mas que eu realmente não confio nele, e do outro lado tem o guerrilheiro. Nem pensar em votar no guerrilheiro, e daí vocês votem em quem vocês quiserem. A minha análise é essa, né? Não vou dizer que o Marçal é lindo ou o Nunes é lindo. Não, vou falar o que eu penso. E o Marçal balança bastante a eleição, tanto que ele quase vai para o segundo turno. A diferença foi muito pequena. E isso comprova o que eu vinha analisando desde 2022, que um candidato conservador na disputa de São Paulo tem chance sim, teria chance sim. E na minha visão, se o Salles tivesse sido candidato, ele teria ganho a disputa sim. Porque a galera toda que votou no Marçal teria votado no Salles. Porque a galera que votou no Marçal foi por causa desse discurso que ele tinha, né? E porque não estava revoltada, um voto de protesto, não quer mais saber do que está aí.
Muitos dos votos do Nunes vieram do eleitor da direita que o Bolsonaro indicou o Nunes, tanto que ele faz uma live, o vice do Nunes é do PL, é o Capitão Araújo, Capitão Miguel Isso. Araújo, se eu não me engano, que é o vice do PL. Então, muitos dos votos que o Nunes fez no primeiro turno foi da galera bolsonarista também. Então, Foi se a gente mesmo? todos esses votos, será que o Nunes teria ido para o segundo turno se o Salles estivesse na disputa? Eu acho que não. De jeito nenhum. Eu acho que não, porque o Marçal quase foi, mesmo sem ter um apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca disse, vote Marçal, esse aqui Marçal. Não, nunca falou isso. Ele pode não ter feito um apoio muito entusiasmado ao Nunes, mas no último momento ele faz a live ali com o vice e pede voto. Vota 15 Ricardo Nunes, que esse aqui é o candidato do PL, nós estamos compondo a chapa. Então é óbvio que tem voto do Nunes, que é do PL, e toda aquela galera que votou no Marçal votaria num Ricardo Salles. O fenômeno Marçal não teria existido se o Salles tivesse ido para a disputa. Aí entra a história de conchavos políticos e tudo mais, né? Que a gente sabe que é uma bosta que acontece, mas agora, diante desse cenário, não tem nem o que pensar, né? Vota contra o Sim. Bolo. Porque o Nunes é aquele sistema, aquela direita permitida. Não podemos ser ideológicos, mas enche a causa LGBT de dinheiro. Ai, não pode ser ideológico, para com esses radicalismos. Vamos aqui fazer, né? Então, não pode ter ideologia de direita, só pode ter a ideologia de esquerda ou não ter ideologia. Se Ou tiver. seria extrema direita, né? Não é, porque assim, se a pessoa for conservadora, não quiser ideologia de gênero, socioconstrutivismo, toda essa bandalheira na escola, é radical. Só pode ter ideologia socialista ou não ter ideologia nenhuma. Então, pô, vamos voltar lá na época em que a gente falava sobre o Teatro das Tesouras e que todo mundo entendia que esse negócio era um teatro, ou então a gente vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do rabo para sempre, né? Verdade, né? E o Boulos, né? Até o Edson colocou aqui, ó. Boulos vai ganhar. Eu acho que ele não ganha porque ele tem uma. Acho que não ganha. Ele tem muita pessoa que não vota nele de jeito nenhum. Então acho que ele não vai ganhar, não vai levar, não. Mas é aquilo, né? As pessoas que são de direita mesmo vendo tudo que o Nunes fez aqui, pô, passaporte sanitário e essas coisas aqui que ele fez, travando lojas, né? Durante a pandemia, que ele era o vice. Então a gente ficou bem chateado, assim, viu, as pessoas, né? Mas ele acaba, ele vai levar. Mas quem saiu prejudicado disso tudo, será que é o Tarcísio? Que saiu. E Paulo, eu já vou jogar uma bomba, né? O Tarcísio, ele é de direitas? Pode falar aí. Cara, tá uma treta violenta no. Não, eu gosto mais de usar o Twitter. Eu até uso o Instagram, mas eu gosto mais de usar o Twitter. Para mim é mais prático, sei lá, eu me acostumei tanto. É mais fácil, né, Então, mexer? para mim é, e a informação vem mais rápido, e a gente vê as respostas, os comentários, gera mais debate. O Instagram fica ali a imagem, a galera que te segue comenta ali, mas não tem, de repente, comentário de quem não tá te seguindo, não gera o mesmo debate que gera no Twitter. Eu gosto do entrever do debate. Então tá rolando uma polêmica, porque desde quando o Bolsonaro indicou o nome do Tarcísio para São Paulo, eu falo, galera, eu não vou dizer que eu gosto do Tarcísio. Ah, mas o Tarcísio é um gestor, o Tarcísio faz ponte. Cara, o Hitler também sabia fazer ponte. Eu não preciso de alguém que. Então, uma pessoa técnica vai lá e assume a Secretaria de Obras. Bacana, ele foi um ministro de infraestrutura bacana, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa é ser o ministro da infraestrutura, outra coisa é ser um governador, um político. E Sim. desde então, o Tarcísio, ele vem dessa escola militar também, ele tem muito essa mente tecnocrata, positivista, de não querer radicalismos. Ele acha que conversando com Alexandre de Moraes, ele vai conseguir apaziguar a situação, e que o Xande, na verdade, ele persegue alguns que até são meio radicais mesmo, né? Merecem parar um pouquinho, mas deixa esses aí para lá e vamos aqui tentar compor, tentar negociar. E assim, com ditadura não dá para negociar com um ditador que quer prender as pessoas, que quer prender senhorinha com Bíblia, que quer derrubar a rede social. Não dá para ter um governador que foi eleito com o voto dos conservadores e que fica despejando dinheiro na casa LGBT para fazer ali militância LGBT, que despeja dinheiro em programa de criança trans, como, né? É complicado. E aí eu vou mentir, eu poderia ficar abanando o pompom e mentindo. Ah, que lindo, a Paula é bolsonarista. Só que eu apoio o Bolsonaro
desde muito antes dessa galera chegar aí. O dia que eu conheci o Bolsonaro pessoalmente foi um dia que ele esteve aqui em Porto Alegre, que ele tomou um saco de purpurina na cabeça do movimento LGBT, de quando ele ficava falando sozinho Sério? de quando ele ficava falando sozinho na Câmara, de quando ele ia sozinho para frente do Congresso pregar faixinha entregue a sua arma, os bandidos agradecem. É dessa época que eu conheço, quando ele ia no Super Pop, que todo mundo dizia pra gente ali em 2015, 2016, essa galera conservadora da internet que estava surgindo, que o Bolsonaro jamais seria eleito, porque o Brasil jamais vai eleger um presidente assim, porque o pessoal gosta de um tom mais moderado. O mesmo discurso que eu vi na eleição municipal de São Paulo foi esse discurso que eu vi lá em 2015, quando o Bolsonaro viajava o Brasil e a gente fazia a recepção nos aeroportos. Então, assim, uma coisa é eu apoiar o Bolsonaro, outra coisa é eu achar que o Bolsonaro é um Deus perfeito. Ele mesmo fala que ele não é. Então, quando o Bolsonaro assume em 2018, se o pessoal voltar lá no meu canal, eu falo, galera, Bolsonaro é o presidente, a gente não tem maioria no Congresso, a gente não se preocupou quem eram os deputados, quem eram os senadores, isso é muito importante, vai prejudicar ele. E hoje o pessoal está começando a entender melhor qual que é o papel de um deputado, qual que é um papel de senador, e tá, porque antigamente a galera nem se lembrava, nem sei quem é que eu votei para deputado, para senador, para vereador. Agora a galera tá sabendo nome de vereador, nome de deputado estadual, federal, senador, qual que é o papel, qual instituição cuida do quê. Não que toda a massa seja esclarecida, mas eu vejo cada vez mais pessoas entendendo esses papéis. Então, voltando na história do Tarcísio e do Bolsonaro, inclusive quando o Bolsonaro assume e ele chama o Moro para ser o secretário da Justiça, eu fiz um vídeo falando que bosta. Isso daí vai dar merda. Ai, desculpa, pode falar palavrão Não, aqui. pode falar, fica à vontade. Isso daí vai dar ruim, galera, vai dar ruim. O Moro, ele pode até ter feito lá o trabalho da Lava Jato, ele foi um juiz, mas uma coisa é a pessoa ser um juiz, outra coisa é a pessoa ser um ministro da Justiça. O cara Verdade. é contra liberar o porte de armas para a população. Tanto que quando o Bolsonaro lança o decreto que ele prometeu na campanha para facilitar o acesso às armas, tinha uma cláusula que pedia que tinha que ter ou uma gaveta com chave ou um cofre, um negócio assim. E eu fiz um vídeo falando, isso daí veio do gabinete do Moro, o Bolsonaro não ia propor isso. E depois foi 2 anos, o Bolsonaro assume em 2019, eleição 2018, ele assume em 2019, em 2020, na época da pandemia, que daí o Moro se revela, que dá todo aquele estardalhaço, e a galera que vinha tocando pedra em mim, porque eu falava, galera, o Moro não é um cara que é conservador, eu não sei o que ele pensa sobre aborto, eu sei que ele é contra porte de armas, algumas coisas, porque ele não fala sobre esses assuntos. E o fato dele não falar, não se posicionar, me diz que ele é meio que uma vibe tucana social-democrata. Posso estar errada, e no fim eu estava certa, porque às vezes a gente se engana com as pessoas, algumas pessoas eu me enganei. No caso do Tarcísio, é a mesma coisa. Eu não sei se o Tarcísio vai trair o Bolsonaro, se ele é um cara que tem uma boa índole, pode ser, assim como quando eu saí da faculdade, eu era uma professora que do fundo do meu coração acreditava que Paulo Freire era maravilhoso, pode ser que o Tarcísio seja cheio de boas intenções, querendo esse diálogo e essa pacificação. Só que esse é o perfil que o Brasil não queria mais, que ele foi para as ruas em 2013 e dizer assim, ó, nós não aguentamos mais o Teatro das Tesouras. O perfil do Tarcísio cabe perfeitamente num PMDB, num PSDB, num PSD de Kassab. Tanto que o Kassab é o cara que praticamente manda na política em São Paulo. E que é um cara que está botando no traseiro dos conservadores. Ele botou os senadores todo dele a votar para condenar o Bolsonaro lá na CPI do 8 de janeiro. Olha o que os senadores fizeram. Não falei deputados e senadores. O que o pessoal fez, os senadores e deputados, na comissão lá das fake news da pandemia, a Elisiane Gama, o próprio Pacheco, sentando nos projetos de impeachment, é tudo do PSD. Então, aí o conservador vota, elege o governador e quem manda é o PSD do Kassab. E eu tenho que dizer que isso é legal, que isso é bonito? Eu não vou. Podem me jogar pedra. Pode dizer, a Paula é comunista, a Paula é traidora, a Paula não sei o quê, a Paula é Marsalete. Falaram que eu fiz campanha pro Marçal, nunca fiz. Volta lá no meu canal, vai ver que eu chamei o cara, para mim o cara é um picareta. Essa é a minha opinião.
Porque eu faço os vídeos para dizer a minha opinião sincera. A minha opinião sincera é que o Tarcísio é um tecnocrata, é um social-democrata. E até eu vi algumas pessoas falarem, essa daí tá dizendo que tecnocracia é ruim porque ela é uma idiota, ela precisa ler, ela precisa se informar. Tecnocracia é um governo formado por técnicos, onde as pessoas jogam a política e a ideologia de lado para obedecer os especialistas. Um ótimo exemplo de gestão tecnocrata é o que aconteceu na pandemia, quando teve o lockdown. Vocês gostaram? Isso é um governo tecnocrata. É isso que o Tarcísio é. E para mim, como conservadora, ele não é um candidato que representa os meus ideais. Ponto final. E entre ele, que vai... Pelo que tudo tá falando, tem muita gente falando aí, Paulo, não sei se é verdade, mas eu andei olhando o Twitter, né? E no Twitter a gente vê várias teorias e conspirações, teorias da conspiração. E tem uma teoria que diz que o Tarcísio tem que eleger o Nunes aqui em São Paulo para ele poder sair em 2026 para presidente. E o Bolsonaro continuaria inelegível. Eles iam dar um jeito de deixar o Bolsonaro inelegível. Não sei se é isso daí. Então, o que você vê dessa teoria? Eu não acho que exista uma necessidade do Tarcísio eleger o Nunes para ser presidente. Não acho isso, tá? O Tarcísio apoiou, fez pressão para que o... E é engraçado que o Tarcísio é do Republicanos e tá botando o pitaco dele dentro do PL, né? Mas o Valdemar... Eu não sei quantas subprefeituras, eu não estou por dentro, mas quem tiver por dentro, pesquisa quais são as subprefeituras que estão na mão do Valdemar, se tem algum aliado ali, galerinha que trabalha em secretarias, em subprefeituras, em cargos na Câmara de Vereadores. Tem cargo na Câmara de Vereadores que paga muito bem. Vocês ficariam surpresos com as coisas que acontecem nesses bastidores. Mas aí, ali a aliança, como eu não conheço muito a interna de São Paulo, eu imagino, tá? Aqui é uma suposição da minha cabeça, que o Kassab deve ter os seus feudos por lá, o Nunes deve ter os seus acordos costurados, porque ele foi vereador por muito tempo, então ele já deve ter loteado, tu fica com tal secretaria, tu fica com tal secretaria, e daí tem esses interesses em cargos e pessoas que vão estar trabalhando dentro da máquina que no futuro servirão de cabo eleitoral. Aí eu não sei até que ponto que o Tarcísio está interessado nisso, mas eu não vejo que o Tarcísio precise fazer isso para se eleger. Agora, em 2026, o candidato que a gente gostaria de ver é o Bolsonaro. Ele está inelegível por causa dos motivos mais idiotas que, né? Porque fez uma reunião com o embaixador. Aí daqui a pouco ele é processado porque não sei o que da carteirinha de vacina. Aí daqui a pouco chama a Polícia Federal porque ele importunou uma baleia. São os motivos mais idiotas, né? Os motivos mais assim que realmente não tem nenhum motivo decente para que o Bolsonaro fique plausível, para que o Bolsonaro fique inelegível. Então a gente gostaria de ver o Bolsonaro em 2026. Agora, o que eu vejo, e de novo, sem informação de bastidores, é um movimento disso que a gente chama de establishment, esses políticos que já estão na máquina há muito tempo, que já vêm ali no poderzinho de famílias e famílias e famílias, que não querem o Bolsonaro na presidência porque vai acabar com ali os esquemas deles. Mas eles estão vendo que o Lula, fazendo cada vez mais besteiras, ele tá arriscado a não se eleger. E aí, de novo, eu não vou entrar no debate do nosso sistema eleitoral, porque infelizmente isso é um negócio que é proibido de falar na internet. Então, em vez de vocês cobrarem aqui a gente do podcast, eu, o Luan, cobrem os deputados e os senadores para que a gente possa debater esse tema novamente, porque está todo mundo acadelado lá e eles têm mandato. Eles que têm que botar essa pauta na mesa para a gente debater. Gostaria muito de debater esse assunto, tá? Então, tirando este fator fora, que todo mundo sabe do que eu estou falando, o sistema precisa de um candidato que, pelo menos, assim, vista uma roupinha de direita e que é o teatro das tesouras. Que o pessoal vá votar contra o PT nessa direita, nesse simulacro de direita. Então, o Tarcísio, que não é idiota nem nada, fala: não, em 2026 o meu candidato é o Bolsonaro. Mas eu tô vendo todo o sistema se preparar para que o Tarcísio seja o candidato. E para que o Tarcísio seja candidato, eu não estou nem dizendo se é a armação do Tarcísio, eu estou vendo o sistema no geral, Kassabs, Temers e essa galera. Para que o Tarcísio se viabilize como candidato, obrigatoriamente o Bolsonaro tem que ficar inelegível.
Isso sim. Agora, com o Ricardo Nunes, eu não vejo muito essa história. O que que vai acontecer? Não sei, porque também depende muito da eleição nos Estados Unidos, né, Luan? Embora a política externa não vai ser o fator crucial, não vai ser o fator determinante. Crucial, ele até de certa forma é, mas não vai ser o fator determinante na nossa política aqui do Brasil. A gente sabe, e agora que eu vou ter que cuidar as palavras, mas eu vou tentar discorrer sobre o assunto de uma forma que não dê cadeia para ninguém. Durante ali a época pré-eleitoral, no preâmbulo das eleições, a gente teve visitas de agentes do FBI e militares de alta patente dos Estados Unidos conversando tanto com os nossos militares, quanto com outras autoridades e até com o Bolsonaro. O que que essas autoridades conversaram? Eu não sei. Por que que saiu na imprensa que essas autoridades exigiram que o Bolsonaro reconhecesse o resultado assim que ele fosse divulgado? Isso saiu na mídia? Não sei. Mas isso aconteceu. Aconteceu um movimento externo de pressão também. Então, o resultado da eleição se confirmando o Trump, que é o que tudo indica né, as bolsas de apostas aí estão enlouquecidas, a gente vai ter a votação agora no início de novembro, Trump vencendo essa eleição, esse fator externo também sai. Então, eu não sei até que ponto a tirania brasileira está sendo respaldada pelos agentes internacionais até para manter a inelegibilidade do Bolsonaro. Talvez, e é uma suposição da minha cabecinha, o Bolsonaro, quando vem a público e afirma que ele vai ser o candidato em 2026, é porque ele também está contando com esse cenário internacional, entendeu? Entendi. Então ele já tá pensando, né? Fala, pô, o Trump vai ganhar, então pode ter uma via ali favorável para mim. Ou pelo menos, porque assim, por que que viria generais dos Estados Unidos e galera do FBI para conversar com os militares daqui, na época da eleição, sobre sistema eleitoral? É um negócio que eu não sei se pode na democracia a gente achar estranho, se não puder eu retiro, mas até agora, enquanto eu acho que é permitido, eu acho estranho, tu não acha estranho, Luan? Muito estranho mesmo. Eu acho estranho, eu acho bem estranho. Imagina, eu também acho muito estranho. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.